Queremos o teu nome engrandecer, te agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dom em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa. E nesse momento nós vamos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui para poder bendizer ao Senhor. Fecha os teus olhos e agradeça ao Pai. Pai amado, Pai querido, estamos felizes, estamos gratos, Senhor, a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Teu nome, Senhor, tem sido alcançado através dos nossos louvores. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Teu nome, Senhor, possa ser engrandecido, porque o Senhor é digno, Senhor, de toda honra, Senhor, de toda glória, Senhor. Alcança, Senhor, a cada coração. Alcança, Senhor, a cada vida. Aqueles que já estão presentes, aqueles que hão de chegar, ó Deus, traga, Senhor, o Teu povo em segurança. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, por mais um domingo, o Senhor está na Tua presença. É o que nós Te agradecemos e Te adoramos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Hino de número 26, meus amados irmãos.
Quão glorioso cristão é Pesares, na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfar a multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será, mais dentro um pouquinho, rio da vida e luz, cujas margens joncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Eis na celestial melodia, e a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte, se constantes não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte é Jesus. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem-se aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali, os encantos do mundo, buscar esta glória de além. Não almeja viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Deus. 65. Hino de número 65. A sequência, pastor Tiago Vestim fazendo mais um hino. Depois do terceiro hino, nós vamos ouvir a leitura pelo pastor Tiago Vestim. Eis os milhões que em trevas tão medonha jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho. E eis-me convosco sempre, portas abertas, eis por todo o mundo. Cristão, erguei-vos já, avante andai, crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos
libertai todo. E depois anuncia o Evangelho, e eis-me convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde, clamai em nome de Jesus, para nos salvar das maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu. E depois anuncia o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus apresso, dia glorioso, em que os remidos todos se unirão em cor excelso, santo, jubiloso, para todos sempre glória a ti. Eis-me convosco. Mais uma vez, só a igreja. Todo na terra como lá no céu. E depois anuncia o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Hino de número 2. A sequência, pastor Tiago Vestim, fazendo a leitura bíblica e orando por nós, pelos pedidos de oração. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Ela muito bela esperança dos que vigiam por ti.
pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por esta terra e lá terminarei. Aramai choria solamagas. Arai churi calamandara soriadarás. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso. Vamos ficar de pé? Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas leva para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas daqui, e não será o gozar a graça que existe ali. Se eu as muitas lutas de alguém lá está. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Deus, salve a amada igreja com a paz do Senhor. Bom estarmos na casa de Deus mais uma vez, louvando o teu santo nome. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias, Salmo 118, número 17. Salmo 118, número 17. Os irmãos procuram. Temos um pedido de oração. A diaconisa Cida Malaquias pede oração para a Érica, que está internada. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 118, verso 17, número 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Quantos recebem essa palavra? Nós possamos orar uns pelos outros. Quantos necessitam de oração? Eu e minha casa, oremos essa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai querido, a qual nós podemos sentir a Tua presença em cada louvor, que temos saudade de casa, saudade de Sião, Pai querido, e bom será o dia ao qual nós nos encontraremos contigo, Pai, mas até lá nós viveremos e contaremos as Tuas obras, Pai, as obras a qual o Senhor fará no meio do Teu povo, Pai querido.
Te agradecemos pela graça, Senhor, pelas bênçãos a qual o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, Pai. Senhor, também pedimos, Senhor, pela vida da Érica, Pai querido, que está internada, Pai. E o Senhor conhece, Pai querido, a cada médico, Pai querido. E o Senhor possa, Pai querido, com as tuas mãos estendidas, Senhor, intervir pela vida da Érica, Pai. Que a graça, cura, recuperação seja sobre a vida dela, Pai querido. E o Senhor possa, Pai querido, prover sobre nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. É bom estar aqui na casa de Deus para mais uma vez louvar e agradecer teu nome. Irmãos, eu peço por gentileza que, se você souber a letra desse louvor, nos acompanhe, amém? Mas antes de tudo, vamos fazer uma pequena oração para consagrar o nosso louvor ao Senhor, entregar o nosso melhor a Ele de todo o nosso coração, amém? Então você que pode, fecha teus olhos e juntamente comigo vamos orar, amém, irmãos? Meu Deus amado, meu Pai querido, estamos aqui diante da sua presença, meu Deus amado, apresentando a Ti a nossa oração. Neste momento nós vamos louvar a Ti, meu Deus amado. Então eu te peço para que neste momento venha receber o nosso louvor, venha receber a nossa adoração, meu Pai, pois nós estamos dispostos a abrir o nosso coração para que o Senhor possa fazer morada em nós, meu Pai amado, para que o Teu Santo Espírito venha fazer morada em cada um de nós, ó Pai. Deus, fala conosco através dos louvores, fala conosco através da palavra, Senhor amado. Que seja feita a Tua vontade, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. É a oração que eu faço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar
purifica. Eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder, como Naamã, no teu poder. Temos a oportunidade, amém? Graças a Deus. A igreja se coloque de pé. Estaremos ofertando ao Senhor nesse momento. Você que trouxe os seus dízimos, os diáconos, por gentileza, estejam a posto. É o momento de você, de nós podermos contribuir com a casa do Senhor, de podermos entregar aquilo que o Senhor tem nos dado, que não é nosso. Estamos aí começando um novo ano. E dentro desse novo ano, eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai abençoar muitas pessoas. Eu tenho certeza. Mas dentro daquilo que Deus for fazer por você, nunca se esqueça de quem é que está fazendo por você. Porque muitas vezes nós acabamos se esquecendo. Muitas vezes nós recebemos, somos abençoados e muitas vezes deixamos de ser gratos ao Senhor. Deixamos de entender que contribuir, irmãos, na casa do Senhor é também adoração. Tem muita gente se perdendo dentro da igreja, se frustrando dentro da igreja porque não consegue entender isso. E se isso não faz parte da tua adoração, o teu culto está incompleto. Vou repetir. Se você não dizima, se você não oferta, o teu culto é incompleto. E culto incompleto, irmãos, não é bom. O bom é oferecermos o culto por completo. Não tem como eu querer oferecer um sacrifício se eu não tiver o holocausto preparado, se eu não tiver o cordeiro, se eu não tiver fogo, se eu não tiver lenha. Eu só poderei oferecer alguma coisa quando tudo estiver no seu devido lugar. E o culto também é assim. O culto para Deus é louvor, é adoração, é mensagem, mas também é oferta. Talvez você não consiga entender o porquê que nós falamos, todo culto fala de oferta. Porque, irmãos, existe um Deus chamado Mamon, que tem sido o Deus de muitas pessoas. O que é o Deus Mamon, pastor? As pessoas que só pensam no dinheiro, acham que o dinheiro é dele, veneram o dinheiro, e na realidade é um demônio, e que muitas pessoas às vezes estão presas a ele. E aí, as bênçãos não vêm, as portas não se abrem, as coisas não acontecem, porque o nosso culto está incompleto. Pensa nisso e oferte ao Senhor. Na sequência, os nossos jovens adorando ao Senhor, enquanto contribuiremos com as ofertas e os dízimos na casa do Senhor. Pai amado, Pai querido, nesse momento estaremos contribuindo, Senhor, com a tua obra. E que o Senhor possa receber, ó Deus, cada dízimo, a cada oferta. Ó Pai amado, obrigado, Senhor, por aqueles que têm sido fiel ao Senhor com seus dízimos. Obrigado por aqueles que têm sido fiel com as suas ofertas. Obrigado por aqueles que têm sido fiel na oferta missionária. Aqueles que têm investido na missão. Obrigado por aqueles que têm contribuído com a obra missionária.
Abra, Senhor, as janelas do céu sobre a tua igreja, sobre o teu povo. E que este ano de 2026 seja um ano próspero, Senhor, na vida de cada um dos nossos irmãos. Mas que não esqueçamos, Senhor, de que é o Senhor que nos dá condições para termos tudo aquilo que temos. Nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Os nossos jovens adorando ao Senhor.
Graças a Deus. Deus abençoe os nossos jovens. Estamos recebendo hoje a nossa irmã Tatiana, que é vizinha da nossa irmã diaconisa Selma. Onde você está? Está ali atrás. Deus abençoe a sua presença nesta noite. Estamos recebendo também aqui a minha tia Cida, vindo ali de Socorro, São Paulo. Seja bem-vinda aqui também. Vamos dar uma saudação de bem-vindo aos nossos irmãos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor com mais uma canção. Neste momento vamos estar ouvindo o nosso Ministério de Louvor com mais uma canção. Aproveite esse momento, irmãos, e adore ao Senhor Jesus. Aproveite para agradecer, para cantar, para bendizer ao Senhor. Mais uma vez cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Para cantar esse louvor, eu peço que a igreja nos ajude, é bem conhecido. Venha o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. venha o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que sai do coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. venha o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o
que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, os trabalhos continuam. Terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Estaremos aqui aprendendo a palavra do Senhor. E nessa próxima terça-feira, o Ministério Atalaias de Cristo, o Ministério dos Geração Eleita, os nossos irmãos estarão conosco aqui, participando do nosso culto. Então, o Ministério de Varões, o Ministério Geração Eleita estarão aqui, e as nossas crianças também estão começando o ano, mas vão estar aqui louvando ao Senhor nessa oportunidade. Estaremos de pé. Quinta-feira teremos escola bíblica. Sábado, culto das irmãs, a partir das 19h30. Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Fala, Deus, fala. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por esta rica oportunidade. Motivo de alegria podermos estar mais uma vez sendo instrumentos nas mãos do Senhor para adorar e bendizer o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Quero te convidar, você que tem a sua Bíblia, a abri-la no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25. Abaixo. Mateus capítulo 25. Os irmãos estão ouvindo bem? Está tranquilo? Maravilha, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim a palavra do Senhor, texto bíblico para esta oportunidade. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam com as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E eis que estavam preparadas. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo:
Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Você pode fechar os teus olhos, vamos fazer uma breve oração. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos, Pai, à dispensação da tua palavra. Senhor, nós queremos, Deus, diante deste momento, Pai, ser transformados pelo poder da tua palavra, ser corrigidos, exortados, Senhor, termos uma direção, Pai, pelo intermédio da tua palavra. Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor, querido, a minha vida neste momento. Pai, que eu seja instrumento nas tuas mãos, Senhor, para direcionar a tua palavra. Pai, que a tua palavra seja, Pai, como um martelo que esmiuça a penha, que venha quebrar toda a dureza de coração. Senhor, mas aquele que estiver, Pai, com o coração quebrantado e com o espírito contrito, esta palavra venha, Deus, trazer luz, Senhor, venha trazer um refrigério, venha trazer direção. Senhor, tão somente faça a tua vontade por intermédio da tua palavra, que eu diminua e o Senhor cresça, e o teu nome seja tão somente glorificado nesta noite. É o que eu te peço juntamente com a tua igreja, no nome santo do teu Filho amado Jesus de Nazaré. E você que crê, diga amém. Toma teu assento, glorificando a Deus. Abra teu coração, que o Senhor vai falar com a noiva que Ele escolheu para si, para morar no céu. Eu louvo a Deus, irmãos, por esta palavra que o Senhor tem me confiado nesta noite. Palavra essa que foi difícil para mim, tendo em vista que a mensagem, primeiro, ela vai passar pelo mensageiro. E por dias eu fiquei meditando nesta palavra, nesta parábola que o Senhor nos conta, nos convidando, nos incitando a ter a vigilância. E olha só o texto bíblico. Pouco antes da confirmação dessa mensagem, durante a semana, ontem mesmo no culto de jovens, eu pelo meio do caminho, minha esposa falou: é esta mesma mensagem que você vai pregar? Eu falei: sim, será essa mensagem, se o pregador do sábado não pregar a mensagem que o Senhor me colocou no coração. E eu estava ali, sentado, falando com o Senhor, e o mensageiro, que foi o ministro da palavra ontem, falou: eu tinha uma mensagem, mas o Senhor mudou a mensagem. E eu falei: louvado seja Deus. No final do culto eu falei com ele e falei: Daniel, esta foi a confirmação da mensagem de amanhã. E ele falou: meu filho, vai e deixa Deus te usar. E eu fiquei com um coração alegre. Mas, irmãos, o louvor que os jovens cantaram há pouco foi: virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença para sempre estar. Aguardo o dia que ele vem me buscar. Ah, meus irmãos, essa é uma das grandes promessas. E eu estive meditando, irmãos, nessa mensagem. Essa parábola, ela vai falar não exatamente da noiva. Ela não cita a noiva. Ela vai falar das virgens prudentes que a acompanhavam a noiva. E eu estive estudando e vendo que Mateus, quando ele escreve e ele descorre o texto bíblico mostrando o evangelho de Cristo Jesus, ele quer mostrar, ele quer enfatizar que Cristo Jesus era o Messias. Então ele vai trazer a sua mensagem para o povo judeu, trazendo a cultura do povo. Ele vai ilustrar aquilo que o povo vivia, para que o povo tenha discernimento, para que o povo tenha despertamento. Quando eles ouvirem a mensagem, eles verdadeiramente souberem aquilo que o evangelista estava falando. E eu fiquei com o coração, irmãos, aflito, porque para a igreja a mensagem essa noite é prudência, vigilância. Porque nós estamos caminhando para o início de um ano, ao qual nós temos aqui uma mensagem que vai nos destacar, dizendo que a igreja precisa encontrar a sua identidade para viver o processo, viver o propósito e alcançar com exatidão a visão da igreja. Irmãos, essa mensagem vai ilustrar Jesus dizendo sobre uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história verdadeira contada, para que fique fácil a compreensão.
E aí nós vamos entender, irmãos, que quando o Senhor vai dizer sobre o reino dos céus, os capítulos anteriores, quando Jesus fez todos os milagres, quando Jesus fez a seleção dos discípulos, quando Jesus ele começa a dizer para eles que ele viria, ele teria que cumprir aquilo que ele veio fazer, que ele partiria, que ele iria cumprir o propósito de Deus nessa terra. Ele vai dizer para os discípulos: olha, vocês precisam estar atentos aos sinais da vinda, aos sinais da minha vinda, porque nem o Filho do Homem sabe quando vai ser esse grande dia. Jesus havia passado um período em Jerusalém, logo pouco antes dele ser tomado ali pelos soldados, e aí os discípulos vão trazer ao coração de Jesus uma dúvida, porque eles olham para o templo, e Jesus está olhando para o templo entristecido, porque aquele templo seria derribado, e o Senhor está ali fazendo uma profecia que iria se cumprir sobre o templo, e os discípulos indagam Jesus, dizendo: olha Jesus, a formosura desse templo, olha Jesus, que beleza que tem nesse templo. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês têm que ficar atentos para as coisas, porque tudo aquilo que eu te disse, e eu quero te dizer que não ficará pedra sobre pedra, esse templo passará, tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. E os discípulos vão e falam: Jesus, então me fala, quando é que essas coisas vão acontecer? Porque Jesus no capítulo 24 ele vai explanar todo aquele processo que o Filho do Homem viria fazer, e os sinais para a volta do Filho do Homem: rumores de guerra, falta de amor, o esfriamento da igreja, da participação da noiva no culto. E ele vai relatar: olha, vocês têm que ficar atentos a essas coisas. Aí, para que eles entendam os sinais, aí Jesus fala: olha, tudo isso vai acontecer, mas eu quero te deixar um recado. O reino do céu, ele é semelhante a 10 virgens. Aí eles já estão entendendo. É semelhante a 10 virgens, porque um casamento judeu, irmãos, ele era feito de que maneira? Primeiramente, o noivo, ele era apadrinhado pelo seu pai. Os seus pais escolhiam a noiva para o noivo, e ali teria um processo que teria que passar. O noivo agora vai ter que pagar um dote. O noivo agora vai ter que fazer um contrato com os pais. Ele vai ter que fazer um contrato. Ele vai ter que ter fidelidade naquilo que ele vai firmar com os pais da noiva. E vai ser feito o primeiro marco de um casamento judaico: o contrato, o noivado. Não é chegando e fazendo festa, não. Eles faziam um contrato, pagava-se um dote, e o noivo ia fazer uma preparação. Ele ia construir a sua residência, aonde ele ia morar, aonde ele ia habitar e ser feliz para sempre. Então, nesse processo do noivado, que durava em torno de 2 anos, estava se feito o contrato, estava se pago o dote, então estava tudo certo. Mas tinha uma coisa que tinha que ser feito: a noiva tinha que preparar-se, a noiva tinha que aguardar o noivo voltar. A noiva, juntamente com as suas madrinhas, que eram as 10 virgens, tinham que ter uma preparação de santificação, para que o noivo chegasse e ela pudesse participar das bodas do cordeiro, do noivo. Então a noiva, irmãos, ela ficava, eu creio que, conjecturando, criava-se uma ansiedade, porque eu penso que ela ficava intercedendo pelo noivo. Olha, noivo, ó noivo, que saudade, noivo, quando você virá, noivo, tá tudo pronto, noivo. Olha, noivo, porque eles não tinham acesso, não tinham contato. Ele ia e tinha que cumprir aquilo que ele tinha feito por contrato. Então, quando o Senhor vai falar para os discípulos que todas as coisas, os sinais da volta dele seriam próximos, ele vai deixar uma mensagem importantíssima para mim e para você. Temos que estar preparados. E como que a igreja está se preparando? Irmãos, a coisa mais importante para o culto da família é entender que você, com sua família, precisa estar na presença de Deus. Ontem foi falado sobre a presença de Deus, que aonde você estiver, a presença de Deus vai estar, mas você tem que atrair essa presença para você. Essa mensagem não é para pessoas que estão fora da igreja. Essa mensagem não é para pessoas que não estão no culto. É para mim e para você.
porque vai ilustrar as 10 virgens que estavam preparadas no mesmo ambiente, estavam com as mesmas lamparinas, e ambas tinham o azeite. Mas algo vai revelar a preparação: o tempo. O tempo vai revelar a preparação da igreja. Aquela que canta, que quer ver Jesus, que quer estar na presença, é isso que vai ser revelado naquele grande dia. Porque quando a Bíblia nos descreve que vai passar-se o tempo, e ambas que estavam preparadas, virgens, com azeite, com a lamparina, estavam ali ansiosas juntamente com a noiva, aguardando, tosquenejaram, dormiram. Porque como era de costume, o noivo viria no período noturno. Por isso que era necessário as lamparinas. As lamparinas, elas iam mostrar o caminho. As lamparinas, elas iam conduzir o lugar que devia se andar, porque elas iam à frente juntamente com o noivo, para conduzir a noiva para as bodas do Cordeiro. Elas tinham um grande papel, conduzir a noiva até o lugar que o noivo estava. Irmãos, mensagem essa vai nos trazer um despertamento. Porque quando vai falar eu não te conheço, está dizendo sobre identidade. Quando a gente conhece alguém, é uma coisa, mas quando a gente tem intimidade, é outra coisa. Nós vamos ver que a Bíblia vai nos descrever, no 2º livro dos Reis, que uma mulher começa a observar a conduta de Eliseu, e ela vê aquela conduta e fala: olha, eu tenho visto que aquele homem é um grande homem de Deus. Somente visto. Tem somente visto. Mas aí ela cata e vai até o seu esposo e fala: olha, esposo, eu tenho agora observado. Eu tenho observado que aquele homem é um grande homem de Deus. Façamos para ele um lugar para que ele possa repousar quando ele estiver passando aqui. Façamos para ele um lugar onde ele possa habitar na sua peregrinação. Aí ela, irmãos, a Bíblia vai dizer que o ato do conhecer foi quando ela concedia pão para ele. Ela constrangia Eliseu dando pão para ele. Aí ela começa a conhecer, ela começa somente a conhecer. Mas quando ela faz uma morada junto à parede, ela começa a ter intimidade. Agora ela começa a ter intimidade. Ela começa a ver o levantar, ela começa a ver o deitar. Então ela começa a conhecer aquele homem. Quantas pessoas eu e você conhece de ouvir falar, mas ter intimidade é outra coisa, irmãos. Ter intimidade é outra coisa. E aí nós vamos ver que a Bíblia vai nos descrever que essa ilustração dessa parábola, 10 virgens preparadas para um propósito, 10 virgens preparadas para fazer algo. Irmãos, como que a igreja está se preparando? Como que você, família, está conduzindo os seus filhos? Hoje eu muito me alegrei, irmãos. Estava ali com a Manu na escola bíblica, e no intermédio ali na oração, e ela falou assim: olha, a Eloá, na escolinha, nas crianças, ela pede, ela faz tudo. Porque eu mostrei um desenho, ela falou: nossa, que legal, a Eloá faz tudo na escolinha das crianças. Ela pinta, ela ajuda, e ela pede para orar. Eu falei: tá, estou no caminho. Estou no caminho, porque nós temos que fazer aquilo que nós queremos para nós, para os nossos filhos. E olha só a preparação. Essas virgens foram separadas, selecionadas. Tinha muitas virgens em Israel, mas essas foram separadas. A ilustração vai dizer que eram somente 10. E 10, 5 eram prudentes, estavam pensando naquilo que iam fazer, estavam com convicção daquilo, o propósito que elas estavam fazendo, que era conduzir a noiva ao noivo. Então elas se prepararam, elas não foram negligentes. Mas as outras, elas estavam no mesmo ambiente, elas estavam no mesmo cenário. Muitas das vezes é como eu e você está no mesmo culto, mas aí aquilo que está dentro de mim e de você não dá para ser observado, não dá para analisar se você está com azeite, não dá para analisar se você está cheio, não dá para saber, porque aquele que está cheio vai saindo para fora. Aí você começa a ver quem está cheio dando glória a Deus, você começa a ver quem está cheio dando aleluia, porque aquele que está cheio tem que sair para fora. O azeite, que aquilo que está dentro de você tem que ser expressado do lado de fora. E eu fico muito
alegre, irmãos, com o nosso pastor Marcos, porque muitas das vezes ele nos cobra: irmão, abre a boca para louvar, para dar glória. E é verdade. Nós não podemos mais ser crente vazio na presença de Deus. Não podemos mais achar, irmãos, que nós estamos com o azeite a todo vapor. Olha só como eu lhe disse, essa mensagem veio primeiro para mim. Eu estou há 15 dias de férias, amanhã, graças a Deus, eu volto a trabalhar. Mas durante esses 15 dias, nós fomos no culto segunda, nós viemos na terça, nós fomos quarta-feira no Gerson, nós viemos quinta-feira na escola bíblica, sexta-feira a gente foi no culto, sábado na casa de recuperação. E eu achei que eu estava bombando, pastor. Aí essa mensagem veio e falou: é pouco. É pouco. E eu achei, estamos, né, esposa, congregando, e daqui a pouco nós tá igual um caracol, andando e o azeite vai, a marca. Não. Jesus falou: não. Observa a sua adoração. Observa a sua entrega. Observa a sua entrega. Porque a gente não faz pela vista, a gente faz pela fé. E é pela fé. E essas prudentes sabiam o propósito delas, irmãos. E uma coisa interessante que eu tive pesquisando, tive analisando, é a questão da semelhança. Quando o Senhor fala: olha, o reino do céu é semelhante. Irmãos, entenda uma coisa: o mundo sabe tudo sobre semelhança. Nabucodonosor aumenta 7 vezes a fornalha, coloca lá Ananias, Azarias e Misael, que os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Coloca os 3 na fornalha, aumenta 7 vezes. Mas Nabucodonosor observa e fala: olha, eu estou vendo alguém semelhante ao Filho do Homem, ao Filho de Deus. Eu estou vendo alguém que é semelhante àquele que tem poder. Então o mundo sabe, o mundo tem discernimento. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, entender que quando o Senhor nos formou a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E essa ilustração vai dizer que o reino é semelhante, é parecido. Porque não está falando para quem está fora, irmão, está falando para quem está dentro. Para quem está se preparando, para quem está fazendo a obra, para quem está se dedicando, para quem está se consagrando, para quem está se santificando. Mas o dia e a hora nós não sabemos. E muitas das vezes, irmão, a gente cansa. Como a gente cansa. E no culto hoje? E no culto hoje de novo. Irmãos, por isso que muitos crentes adaptaram o dia de domingo como culto. Só vem no domingo. E a Bíblia nos mostra isso. Jesus se entregou na cruz do Calvário. Agora ele está ressurreto. E ele vai por 40 dias ensinar, instruir e direcionar. A Bíblia vai dizer que Jesus vai até o encontro de 2 homens que estavam num caminho chamado de Emaús. E esses homens estão indo, voltando, estão se lamentando, estão com tristeza. E Jesus se depara com eles e fala: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim? E aí eles falam: olha, rapaz, você é o único peregrino desse lugar que não sabe o que aconteceu durante esses 3 dias. Aí Jesus fala: me conta para mim o que aconteceu. E eles não sabiam que é Jesus. A Bíblia vai dizer que os olhos deles não entendiam, não conseguiam enxergar que era Jesus que estava com eles. Mas eles vão pelo caminho e vai anunciando, vai mostrando tudo aquilo que aconteceu. Mas chegando perto da casa dele, Jesus fala: olha, eu preciso ir, tchau. Eles falam: não, vamos com a gente, já está tarde. E Jesus recebe esse convite e vai com eles, se assenta à mesa. E a Bíblia vai dizer que ao partir o pão, eles viram que era Jesus. Irmãos, quantos crentes, irmãos, que estão assim dentro da igreja, só está vindo no dia de partir o pão. Jesus está andando do lado diariamente, está fazendo a obra, está mostrando que está com ele, e ele não consegue enxergar, irmãos, não consegue mais participar. Mas no dia da ceia quer estar partindo o pão e fala: é de Deus. Irmãos, essa mensagem veio para mim e Deus falou comigo. Nós como igreja precisamos despertar. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Aleluia. Irmãos, essa mensagem, ela tem que colocar a gente no eixo. Tem que colocar eu e você no eixo, irmão, no prumo. Apocalipse 3:16, se eu não me engano, vai falar para a igreja que ele conhecia as obras dela.
Mas vai falar: olha, vocês têm que guardar tudo que vocês estão ouvindo. Vocês têm que guardar e vigiar, porque vocês não sabem o dia que eu virei. Vocês não sabem o dia. E eu virei que maneira? Como um ladrão. Quando você estiver despercebido, quando você estiver despreocupado, a Bíblia vai dizer que pessoas estão se preocupando em casar, construir, conquistar, estão se dedicando a essas coisas. E o pastor citou sobre o Deus dessas pessoas, que hoje tem se transformado no Deus Mamon. Pessoas estão apegadas no relacionamento com o dinheiro, estão perdendo o tempo de estar na presença de Deus, sendo cheio de azeite do Espírito de Deus. Essa mensagem é para a igreja, irmãos. É uma mensagem que vai trazer um grande despertamento àquele que der ouvido, aquele que mudar o posicionamento. Porque esse ano, irmãos, o ano passado foi o ano do posicionamento, mas esse ano é o ano de você encontrar a tua identidade como noiva do Cordeiro. Aleluia. Encontrar a tua identidade. O reino é semelhante, irmãos, a essas virgens. Preparação. Não está falando quem está desviado, irmãos. Não está falando quem está no pecado, não. Está falando quem está dentro da igreja, buscando, se dedicando. E a mensagem vai continuar dizendo que tardando o noivo a chegar, irmão, 2 Pedro vai dizer que no final dos tempos pessoas se levantariam para falar: ele não vinha logo, ele não estava chegando não. Vocês estão aí perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo. Porque ele não falou que ia vir há quanto tempo? Faz 2000 anos. E a igreja, irmãos, vai se desgastando por causa de dar ouvido àquilo que não é de Deus. A igreja vai se desgastando, irmãos. A mensagem de internet que não edifica, que não consolida a tua fé. Aí você fica aprisionado em informações falsas, chamado de sofisma, uma falsa verdade que você acredita e fala: então eu posso fazer. Irmãos, muito me entristeceu no final do ano. O pastor falou: irmãos, cuidado com os manjares, cuidado com os banquetes. E aí eu vendo store, vendo pessoas brindando com champanhe, bebendo vinho e se entregando aos seus deleites. A igreja, a noiva. Aí chega no dia do culto e quer ser cheio, quer receber o Espírito, quer receber perdão. Irmãos, essa mensagem, ela é para colocar eu e você no eixo. Eu e você, como noiva, como igreja adornada que vai aguardar a volta do Senhor. Porque o dia, irmãos, que Ele chegar, o dia que a trombeta tocar, irmão, haverá um grande desespero no mundo todo. Como eu disse, eu estava de férias, eu almoçando com a minha digníssima e minha família, e daqui a pouco o celular fez um barulho estranho, e veio uma mensagem de alerta toda espalhafatosa, ponhou em pânico. Estava lá no restaurante, mais umas 5 pessoas recebeu a mesma mensagem. E aí minha esposa disse: agora vai ser assim, quando tiver algo que vai ser agravante na região, eles vão avisar por intermédio da internet. Olha só, quantas pessoas não ficaram em pânico naquele dia. Vai passar uma grande tempestade. Ai, agora o que eu tenho que fazer? O desespero. Olha só, irmãos. Agora imagina você, o som da trombeta tocar. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que muitos vão se lamentar, muitos vão ter o ranger de dentes, porque eles são conhecedores da palavra, mas eles não vão subir. Eles não vão subir. Mas eu creio, irmão, que o Senhor trouxe essa mensagem para que eu e você tenham um grande despertamento. Aleluia. Glória a Deus. Passou-se o tempo, tosquenejaram, dormiram, cansaço, fadiga. Irmãos, olha a controvérsia que Deus vai falar por intermédio de Isaías, capítulo 40, verso 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles voarão alto com asas como águias, correrão, não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Aleluia. A sua esperança é no Senhor. Glória a Deus. A sua esperança é no Senhor, irmãos. Não perca o alvo que é Cristo. Não perca o alvo, irmãos. Cansaram,
tiveram canseira, dormiram, mas a meia-noite simboliza a escuridão. Ao momento que está todo mundo descansando, todo mundo despreocupado, à meia-noite veio o alarido: eis que vem o noivo, preparem-se para se encontrar com o noivo. Oh, irmãos, as virgens prudentes, eu imagino elas com alegria se pondo de pé, acordando, arrancando a remela do olho ali, passando ali, arrumando o cabelo, falando: estamos prontas, Senhor. Mas as nécias, as tolas, elas vão questionar: olha, dai-me do teu azeite. Dai-me do teu azeite. Dai-me do teu azeite. Irmãos, azeite simboliza o Espírito. Foi falado ontem que o azeite ele tinha 3 finalidades no Antigo Testamento: ungir os reis, sacerdote e os profetas. Era essa a função. Mas hoje o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Dai-nos do teu azeite. As prudentes, sendo prudente, vão dizer: mas de forma alguma, senão vai faltar para mim e para você. Irmãos, como que busca azeite? Como que você se enche? Como que você busca a presença do Senhor? Como que você se entrega ao primeiro amor? Eu quero voltar ao primeiro amor. E o que você está fazendo para que isso aconteça? Igreja, há uma grande cobrança do anjo da igreja: venha cultuar, venha participar, venha ser mais frequente. Mas a gente só quer a bênção. Jeremias capítulo 42, o povo, os generais, os comandantes chegam até Jeremias e falam: olha, ora por nós, ora pela gente, porque só ficou um pouco dos remanescentes. Ora pela gente, para a gente ter uma direção, para a gente saber o caminho que vai se tomar. E Jeremias vai e ora, irmãos, e fala para eles: olha, não desça para o Egito, não vai lá para aquele lugar. Aí, irmãos, quando é uma mensagem dura, uma mensagem que te aperta e não é de acordo com o teu desejo, você levanta e fala: aquilo não era de Deus. Aí o povo vai para o Egito, irmãos. Depois você lê lá o capítulo 42 e o verso 43. O povo, mesmo ouvindo a mensagem, mesmo vindo e vendo a manifestação da mão do Senhor, não creu, não acreditou, por causa da dureza do coração. Mas eu creio, irmãos, que o Senhor me trouxe essa noite para que você pudesse ter um despertamento, para que você pudesse, irmãos, ter um posicionamento diante daquilo que Deus tem proposto para você. Renove a tua identidade, busca saber quem você é, para que quando você bater naquela porta, falar: Senhor, abre, Ele vai falar: entra, bendito do meu Pai, entra porque eu te conheço. Aleluia. Eu te conheço. Irmãos, volte a congregar, volte nas orações da madrugada, volte a se santificar. Irmãos, a volta do Senhor está próxima, está bem perto. Muitos não alcançaram o ano de 2026, mas eu e você temos a oportunidade, por causa da misericórdia e bondade do Senhor, de ainda ser cheio de azeite e passar por aquelas portas. João vai descrever no capítulo 10 que Jesus diz: olha, eu sou a porta, eu conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas conhecem a minha voz. O Senhor te conhece. Jeremias 29, verso 11 vai dizer: bem sei os sonhos, os pensamentos que tenho sobre vós, eu te conheço. Mas naquele grande dia, Ele vai olhar com os olhos de fogo para as tuas obras, e se você não estiver alinhado, Ele vai falar: eu não vos conheço. Desperta, igreja, desperta, noiva do Cordeiro. Que aí nós vamos entender o texto bíblico dizendo: as prudentes, elas ainda ajudam as que não estão se preocupando com o processo e propósito que elas têm que enfrentar.
Acordaram no desespero, pediram o azeite. Aí as prudentes, como boas auxiliadoras, vão dizer: vai e compra aonde vende. Ainda há tempo de você comprar, ainda há tempo de você buscar, porque a porta da graça ainda está aberta. Se encha da presença de Deus. Aí a Bíblia vai falar que sim, elas ouvem, as prudentes, elas ouvem e elas vão ao lugar de comprar. Irmão, eu não sei o lugar onde você tem comprado o teu azeite. Eu não sei onde é o lugar que você tem buscado o azeite. Eu não sei aonde você tem buscado azeite, mas uma coisa eu te digo: o azeite não é compartilhado. O azeite não se compartilha. Aquela viúva, o credor vem tomar os filhos. E aí o profeta fala: o que é que você tem em casa? Só tem uma botija de azeite. É necessário para o milagre acontecer, porque aquilo que você tem está nas tuas mãos. Ele não fala para ela: vai e pega mais azeite. Ele fala: pega vasilha, pega bastante vasilha, porque o azeite vai transbordar. Você precisa fazer com que o azeite multiplique. Mas o azeite, irmãos, ele não é compartilhado. A salvação, ela é pessoal, e a comunhão, ela é individual. Irmãos, não tem como eu orar para você ser salvo, e você não mudar o seu posicionamento diante do Senhor, não mudar a tua conduta diante do Senhor, não mudar as suas formas de agir, de pensar diante do Senhor. Não tem como eu pagar um preço pela tua vida de salvação, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, mas as suas práticas não mudar. Esse é o ano, irmão, da identidade. Esse é o ano do propósito. Esse é o ano de alcançar no final desse ano a visão daquilo que o Senhor colocou para a igreja. A visão é o céu, irmãos. E o Senhor está despertando você nessa noite. Está me despertando mais uma vez. Tendo ido comprar, irmãos, as virgens com o azeite agora pronto. Então agora com aquilo que precisava. Mas era tarde. A porta estava fechada. A porta já estava fechada. Mas ainda tinha diálogo com o noivo. O noivo abre a porta e olha, observa. Eu não te conheço. Irmão, que eu e você não escute isso naquele grande dia. Que eu e você aguarde o arrebatamento da igreja, para não passar por tribulações que virá sobre essa terra. Por isso o Senhor corrige aquele que Ele ama. Por isso que o Senhor anuncia para aquele que Ele ama: se ponha no teu lugar como igreja. Volte à adoração genuína. Porque é muito gostoso quando a gente vem no congresso. É muito bom quando a gente vem na festividade. Está todo mundo unido, mas daqui a pouco está todo mundo indo para a tua casa. E a presença de Deus parece que ela fica aqui. A presença de Deus parece que não nos acompanha. Porque quando a gente vai relatar, irmãos, a questão da lamparina. A lamparina é para iluminar. A lamparina é para trazer clareza. Mas dentro da lamparina tem algo precioso. Que quando Deus retirou o povo do Egito, Ele falou: no templo eu quero o azeite diante do meu altar. Eu quero o azeite puro. Meus irmãos, nosso interior tem que estar, irmãos, lavado. Nossas vestes tem que estar limpa diante do altar do Senhor. E é necessário, irmãos, o arrependimento para isso acontecer. Não é movimento. Não é necessário ter movimento, porque movimento tem um monte aí. Ixi, como tem movimento. Aí você vai entender o propósito da lamparina. Ela conduzia o noivo pelo caminho quando ele se achegava. Irmãos, quem está sem azeite, sabe que está sem azeite. Porque na hora que elas precisaram ativar o azeite,
elas vão relatar que está acabando. Elas tinham pouco, estava acabando, não ia durar o percurso, não ia durar. Ia morrer no meio do caminho, ia faltar no meio do caminho. Ô irmãos, duro é para mim e para você pagar um grande preço, fazer grandes coisas, estar ativo nos ministérios, pregando, fazendo a obra, e chegar naquele grande dia, o Senhor falar: não, eu não te conheço. E muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu preguei, Senhor, no teu nome eu curei, Senhor, no teu nome eu fui e fiz a obra, mas eu não vos conheço. Irmão, essa é a pior mensagem para um pregador. Eu preguei, eu curei, eu fiz no teu nome, mas eu não te conheço. Essa mensagem para a igreja. Ele tem algo reservado para você e é um galardão. É algo precioso, mas que vai ter que ter muito esforço, vai ter que ter muita dedicação. Ah, eu não faço parte, Diego, de nada na igreja, então busca os líderes. Eu quero fazer parte do ministério de missão, eu quero ativar o meu dom na igreja. Faça alguma coisa, porque a igreja que tem identidade, irmãos, ela tem o pé na igreja, ela tem vida no altar e ela tem mão no arado. A igreja que tem identidade, ela tem esses atributos, irmãos: vida no altar, pé na igreja e mão no arado. Você não foi chamado para ficar no assento, você foi chamado para fazer algo. Quando o pastor, o líder fala oferta, eu não faço nada na obra, mas eu posso contribuir monetariamente, eu posso ofertar para aquele que precisa, eu faço a obra da caridade, eu estou à disposição, Senhor. Faça algo. Busca os líderes depois do culto, fala: eu quero hoje, começar hoje a encontrar minha identidade, a viver um propósito e alcançar uma visão para este ano. Igreja, a igreja precisa voltar à adoração genuína. Jesus encontra aquela mulher no poço de Sicar, e ela se questiona para Jesus: qual que é o lugar certo de adorar? Aonde que é, no monte ou no templo? Jesus fala: é chegada a hora que já chegou, que não vai ser nem no monte, nem no templo, mas vai ser através da verdadeira adoração, o Espírito e em verdade. Se santifique, igreja. Busca o Senhor nas madrugadas de novo. É cansativo, porque no outro dia tem que trabalhar. Sim, é cansativo, mas quando chegar a hora, a sua lamparina vai estar cheia de azeite, a sua lamparina vai ter combustão, você vai ter fogo para andar, você vai ter combustível para ir até o destino. Aleluia. Porque é mais fácil ver o fogo, né? O fogo você vê de longe. O fogo você vê de longe. Eu costumo falar, né? Quem quer dona de casa aí, que tem botijão de gás, quando você compra um botijão de gás, a lâmpada, a luz que o fogo produz é um fogo azulzinho, ó, fogo, botijãozinho novo. Mas quando está acabando, ele começa a ficar amarelado, começa a dar falta, e a dona de casa sabe que o gás está acabando. A igreja tem que ser do mesmo jeito. Quando você achar que você não está tendo mais força, quando você vê que não está tendo mais para onde você seguir, começa a renovar o azeite da unção na tua vida. Aleluia. E nós estamos, irmãos, num processo grandioso que a igreja tem que passar. Porque a porta para o céu continua estreita e o caminho continua apertado. Não passou por reforma alguma. Se você está achando que vai entrar com bagagem, vai entrar do jeito que você está, não vai. Tem que ter renúncia. E uma coisa importante para a igreja: vigiai, estai vigilante, atento. Isso aqui eu não posso. Isso aqui não é para mim. Vigia, igreja. Minha esposa chegou um certo dia, falou para mim: se essas redes sociais aí estão te atrapalhando. E a primeira palavra que vem na boca da gente é:
Ah, isso aí não tem nada a ver. Ah, não, isso aí não dá nada não. E eu comecei a olhar o tempo que eu ficava. Aí eu falei, que bom que eu tenho uma mulher sábia, que edifica o lar. E eu ouvi aquilo, irmãos, eu desabilitei. Parei. Estou falando de mim. Estou falando para você fazer não, é de mim. Eu vi a minha necessidade. Fiquei perdido, irmãos. Eu pensava que era 5 minutos, eu ia ver, a minha hora de almoço já tinha passado inteira. Só aqui, ó, vendo coisa que não me edificava. Cortei. Irmãos, hoje eu estou em paz. Eu consigo me dedicar na palavra, a orar, a estar fazendo a obra, a ir no hospital, a ir na casa de recuperação, a estar atendendo família. Aonde o Senhor me convida e me chama, eu consigo. Mas antes eu estava despreparado, porque eu estava perdendo, vendo conteúdo. Estou falando de mim, irmãos. Isso é um testemunho meu. Depois daquilo ali, minha vida, né, minha esposa, melhorou? Glória, maravilha. Irmãos, só para descontrair, você precisa entender: juventude, irmãs, missão, varões, pastores, eu, família, há uma necessidade de um grande despertamento. Identidade é o que o Senhor quer ver em você. Ele quer olhar para a sua identidade e ver: esse aqui é bendito do meu Pai, esse eu conheço. Esse eu conheço. Apocalipse 22, verso 12 vai dizer: eis que cedo eu venho. Essa é a nossa esperança. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Eis que cedo eu venho. Nós temos que estar com essa convicção, irmãos, com essa esperança guardada no nosso coração. Eu vou entregar a mensagem, pastor. Minha avó já foi embora. E eu creio, irmãos, que Deus falou ao teu coração. Porque essa mensagem, irmãos, não é mensagem que a gente fica alegre de pregar. Porque primeiro tem que vir para mim. Primeiro eu tenho que comer desse alimento. Primeiro eu tenho que fazer a digestão desse alimento. E eu tenho que entender que eu preciso renovar a presença de Deus na minha vida. Dentro da minha casa, dentro do meu ministério, dentro do meu trabalho, para que a identidade, e o mundo, pastor, eles também nos rotula. O mundo nos vê, o mundo sabe, o mundo olha a sua identidade também. O que você está mostrando para aqueles que não conhecem a Cristo? O que você tem mostrado para aqueles que não conhecem a Cristo? O que você tem anunciado através dos seus lábios? Isso é mais importante. Porque o que mata não é o que entra, é o que sai. Igreja, desperta nessa noite. Está uma igreja que busca a unção de Deus, que busca o Espírito Santo de Deus. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Quero louvar a Deus por você que está presente, por você que está pela internet. Quero louvar a Deus pela vida do pastor que me concedeu essa oportunidade, pela vida da minha esposa que me acompanha, irmãos, nas batalhas que, olha, é só o sangue do Cordeiro. E a gente necessita, carece de orações, irmãos. Então quero te convidar a te pôr de pé. Quero te convidar a te colocar de pé. E você que entendeu essa mensagem, você que recebeu do Senhor a direção, eu vou te convidar. Vou fazer um convite só, para se colocar aqui à frente, para que a gente possa interceder para você, para que você não desfaleça no meio do caminho, para que você permaneça prudente, para que você permaneça vigilante, para que você tenha uma semana de vigilância, para que você tenha uma semana de despertamento. Eu te convido, ponha-te à frente, vem aqui que nós vamos orar para você. Esse é o convite, irmãos. A porta ainda está aberta. Ainda tem azeite para você comprar. Ainda tem azeite para ser distribuído para você. Se não tem ninguém, eu vou entregar. E eu agradeço a Deus, pastor, por essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra, irmãos?
Deus continue abençoando a vida do nosso irmão presbítero Diego. Deus tem falado conosco de uma forma muito especial. Pode se assentar aí, por gentileza, por alguns instantes. Deus tem falado conosco de uma forma bastante especial. E eu sempre digo, irmãos, só faz quem quer. Ninguém fazer nada à força. Se o Espírito Santo não te convencer, não vai ser eu. Não vai ser os pastores, não vai ser o pregador e a pregadora. Nós não temos ainda esse poder, né? Se o Espírito não te convencer, você não vai fazer nada. Agora, quando o Espírito Santo convence, é Ele. Levo isso como meta para o meu dia a dia. Não adianta nós queremos lutar com alguém que não quer mudar. Existe algumas situações que as pessoas, mas tem que insistir, pastor. Tem que insistir se a pessoa dá condições de você observar que ainda tem chance. Mas tem pessoas que não quer mudança. E quando a pessoa não quer mudança, não adianta, irmão, é perca de tempo. É perca de tempo. Né? Quando você quer que a coisa aconteça e as coisas não aconteçam. Então nós louvamos ao Senhor, porque Deus vai falar muito conosco esse ano. E eu louvo a Deus porque Deus já tem levado as ministrações dentro daquele que nós estamos para o propósito desse ano. E um dos propósitos é identidade. E a mensagem de terça-feira já está pronta. Já está aqui no meu coração. E enquanto o nosso irmão presbítero Diego pregava, eu me lembrava de uma ilustração que eu já escrevi e que eu vou contar aqui na terça-feira. Mas talvez você não vai estar aqui na terça-feira, mas eu vou contar para você. Porque um certo homem, dentro dessa ilustração, um certo homem, ele sofre um acidente. E ao sofrer um acidente, ele é levado ao hospital. Chegando ao hospital, esse homem está saudável. Esse homem está bem. O acidente, ele bateu a cabeça, mas não teve aquelas machucaduras. Mas ele está sem memória. Ele está sem documento. E ele não sabe quem ele é. Ele não sabe onde ele mora. Ele não sabe o nome do seu pai, não sabe a sua mãe. Ele não sabe da onde ele veio, o que aconteceu. Ele não sabe nada. Aconteceu um acidente. E ele está dentro do hospital. E quem está tratando este homem não tem o que fazer. Porque é alguém desconhecido. Houve um acidente. Mas quem é esse homem? Mas de repente, dias depois, chega alguém com a identidade desse homem. E diz, esse homem aqui é fulano de tal. Esse homem aqui mora em tal lugar. Esse homem aqui tem tantos filhos. Esse homem aqui tem tantos anos. O que representa isso? Tem muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja, sem identidade. Ninguém sabe quem você é. Você não sabe para onde vai. Você não sabe o que Jesus fez. Você não sabe o que Jesus pode fazer. Mas eu quero dizer algo, que o Espírito Santo é aquele que chega com a nossa identidade para nos apresentar quem nós somos. Vem terça-feira. Terça-feira nós vamos dar continuidade. Nós estamos numa sequência de terça-feiras falando ainda sobre a identidade. Nós ainda não estamos falando do propósito. Durante algumas terça-feiras, Deus ainda nos está conduzindo a falar sobre identidade. E próxima terça, nós vamos dar continuidade dentro desse assunto. Vamos orar, ficar de pé.
Sexta-feira, irmãos, há uma informação do Ministério de Missões. Haverá culto lá na casa da nossa irmã Anita, a partir das 7h30, ali na casa da irmã Anita. Depois os irmãos vão passar aí a localização, aonde fica a rua. Nós colocamos lá no grupo. É um trabalho, irmãos, do Ministério de Missões, porém é aberto a toda a igreja. E terça-feira também há informação que o Ministério de Missões vai estar aqui com as camisetas para o congresso que vamos ter de missões do nosso campo. As camisetas vão estar aí, para caso alguém queira, se interessa, você está provando, fazer pedido terça-feira agora. Uma outra informação, e já vamos orar para ir embora. Todo sábado nós temos oração aqui na igreja, das 8 às 9. Todo sábado tem oração das 8 às 9. Essa oração não é só das irmãs, é uma oração para a igreja. Então, todo sábado tem oração aqui das 8 às 9. E agora, todo sábado também, das 11 à meia-noite, tem aqui um grupo de irmãos que estão aqui orando ao Senhor. Então, todo sábado, das 11 à meia-noite, haverá aqui um grupo de irmãos e irmãs orando ao Senhor. Então, irmãos, só ora quem quer, só vem quem quer. Vou continuar dizendo isso, irmão. Não tem como nós forçar mais nada, né? Você e eu só vamos fazer se nós quiser. Se você quiser, você vem. Porque quem quer a bênção, quem quer ir para o céu, quem precisa de reserva, sou eu. Eu sei que eu preciso de reserva. Eu sei que eu preciso. Então, se eu sei, eu tenho que correr. Se você também precisa, tem aí, irmãos. A igreja tem disponível 2 horários para que você possa vir orar. Ou 8 horas da manhã, no sábado, ou às 23 à meia-noite, no sábado também à noite. Amém? Fecha os teus olhos. Pai amado, nós te agradecemos. Louvamos a Ti por esta noite e por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos dá uma semana abençoada. Prepara-nos, Senhor, para o dia de amanhã. Obrigado, Senhor, porque temos ouvido a Tua voz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tocado em nós. Obrigado porque o Senhor tem levantado, Senhor, a nossa vida, mostrando que precisamos da nossa identidade. Pai amado, que a Tua igreja possa ser sacudida, envolvida, Senhor, e que possamos nos despertar a cada dia. Nos dá uma noite de descanso, Pai, é o que eu te peço e lhe agradeço hoje e para todos sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nome santo do Senhor nosso Deus e que as eternas consolações do Espírito Santo habitem em cada coração, hoje e sempre. Todos nós vamos dizer amém. Deus abençoe a todos no nome santo. É o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar